Efésios. Algumas anotações aqui. Faz referência acerca do chamado de Deus para que nós seamos bênção. Chamado para ser uma bênção. São algumas escrituras. Vamos ler primeiramente Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Escrito pelo apóstolo Paulo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo a beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. O propósito de Deus em trazer bênção em nossa vida é para louvor da glória de sua graça, para louvor do nosso Senhor Jesus. É o propósito de Deus. Deus nos chamou para receber bênção, mas Ele também nos chama para ser bênção para outros. Esse é o propósito de Deus. Vamos agora ao Antigo Testamento, livro de Gênesis. Vamos ler primeiramente capítulo 1 e verso 28. Quando nós vemos o propósito de Deus, antes do pecado, Deus criou o homem para ser abençoado. Gênesis capítulo 1, verso 28 diz: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus entregou ao homem a bênção nas suas mãos. Esse é o resultado da criação de Deus, bênção. Ainda que não tinha pecado. Tudo perfeito, tudo preparado para que o homem receba a bênção de Deus. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é o postrer, o último Adão, que ele vem para restabelecer aquilo que o homem perdeu no início, no jardim do Éden. Capítulo 12 do mesmo livro de Gênesis, nós vemos agora o caso de Abraão. Deus também ofereceu bênção para Noé. Agora vamos ler um pouco acerca de Abraão, que é um dos principais nas Escrituras que podemos ver o resultado da fé e a bênção de parte de Deus. Capítulo 12 e verso 2. Ora, vamos ler o verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei
o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Um dos textos principais sobre uma grande promessa de Deus para receber a bênção. Agora, eu separei esse chamado de Deus para a bênção. Eu separei alguns pontos. E o primeiro é: Deus chama ao homem para a bênção e ele dá ao homem uma promessa. Deus prometeu a Abraão que ele seria para a bênção. Vamos ler 1 de Pedro, Novo Testamento, 1 de Pedro, capítulo 3. E o verso 9. Primeira de Pedro, capítulo 3, e o verso 9. Diz: E não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamado, para que por herança alcanceis a bênção. O crente recebe uma promessa de alcançar uma herança nos céus. É verdade que nós, como pessoas, temos algumas tradições. Na Venezuela, quando nós saímos da casa ou chegamos, é comum que um filho peça a seu pai a bênção. É um costume, uma tradição. Se eu sair de casa, eu vou sair de casa, eu falo ao meu pai, bendição ou bênção, e o pai fala, Deus te abençoe, ou Deus te bendiga. É comum, é tradição no país. E por muitos anos passou de geração em geração até hoje. O pai com os filhos, se você tem um tio, um querido que é muito cercano com você, você pede para ele a bênção. Comum. Mas são tradições que não mudam a verdade do que é uma bênção. Aqui no Brasil também tem, já não tem muito. Você chega, eu trabalho com cliente todos os dias, muitas vezes eu faço algum serviço e a pessoa fala, Deus te abençoe. É agradável, verdade? Mas a verdade da palavra de Deus é que em todo aspecto da nossa vida eu não posso dar a alguma pessoa algo que eu não tenho. Eu não posso te emprestar dinheiro se eu não tenho dinheiro. Eu não posso emprestar um carro, um veículo, se eu não tenho veículo. Então, como eu posso dar-te bênção de Deus se eu não estou gozando, vivendo a bênção de Deus? É só uma palavra. Deus te abençoe. Fica aí, cai no chão. Porque a verdadeira bênção que pode o homem obter é a salvação no Senhor Jesus Cristo. E em caso de nós que somos salvos, que cremos no Senhor Jesus, o Senhor nos chamou para receber a bênção. Deus prometeu a Abraão que em ele seriam benditas todas as famílias da terra. Mas isso exigia da parte de Deus uma responsabilidade, uma ação, obediência, fé. E vamos ver agora alguns aspectos do que implica receber a bênção de Deus e dar aquele valor verdadeiro à bênção de Deus. Eu posso ser bênção para outro que não é salvo, porque ele
ele vai olhar na minha vida, vai enxergar na minha vida que eu sou um filho de Deus. E ele pode apreciar aquele, pode chegar a ser salvo também. Mas se eu não vivo uma vida que corresponde a uma vida de um cristão, de um filho de Deus, então dificilmente eu possa ser uma bênção para outro. Vamos ler agora Atos capítulo 9 e o verso 13. Nós usamos em nossa vida diária instrumentos, usamos ferramentas. Deus também tem para trazer bênção. Deus usa também vasos e usa instrumentos para levar uma bênção. Que o Senhor nos ajude a que nós podamos ser vasos úteis para que o Senhor possa levar bênçãos para outros. Atos capítulo 9, verso 13, que vem do caso do Saulo de Tarso, diz: e respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Ele está falando acerca do Saulo de Tarso, que agora, depois, é chamado o apóstolo Paulo. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Um chamado para levar bênção, mas um instrumento útil na mão do Senhor para levar bênção. O instrumento não tem a capacidade de fazer nada por si mesmo. Se você pega um martelo, ou pega uma serrinha, prego, coloca ele na mesa, ele não vai fazer nada por ele mesmo. Nós, como instrumentos do Senhor, precisamos uma direção de parte dele para fazer aquilo que o Senhor quer que nós podamos fazer em nossa vida. E como resultado trazer outros para que sejam salvos. Ou em caso da congregação, podamos ser de crescimento espiritual para nossos irmãos. 1 Coríntios capítulo 3 e o verso 6. Primeiros Coríntios capítulo 3 e o verso 6. Na igreja em Corinto tinha alguns problemas, divisões, pecado, outras coisas. E aqui o apóstolo Paulo está falando acerca de que não é a obra do homem, o crescimento vem de Deus. Capítulo 3, verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. O resultado do trabalho. O Senhor quer que nós sejamos produtivos. Eu lembro que faz tempo, quando nosso país não tinha problemas econômicos ainda, eu arrumei uma casinha para criar umas galinhas, um corral. E eu comprei umas galinhas e eu comprei uns galos também, filhotes pequenininhos. E aí eu coloquei elas, cada dia quando eu comecei com elas faziam 3 ovos por dia. Você dá um alimento especial para elas e elas começam a... Elas faziam um barulho quando colocavam um ovo.
Mas chegou um dia em que ela deixou de produzir. Foi fazendo 2, depois foi fazendo 1, e chegou um dia que não fez mais nada. Só comia, gastava tudo em comida. Aí foi necessário fazer outra coisa com a galinha. Em caso espiritual, irmãos, o desejo de Deus é que o homem seja espiritualmente falando produtivo para Deus. Quando Deus traz uma pessoa das trevas, a sua maravilhosa luz, não é para que ele fique sem frutos. É para que ele possa ser um exemplo. E quando nós vemos nas Escrituras, aqueles irmãos que foram chamados por primeira vez cristãos. Por que eles foram chamados cristãos por primeira vez? Porque eles eram uma imagem do Cristo. Quando aquelas pessoas olhavam em eles podiam ver em eles a imagem de Cristo. A atitude, a sua vida, uma vida fértil, que falava daquele que tinha feito aquela obra neles. E aqui nós vemos instrumentos, ferramentas de Deus. Pode ser que uma ferramenta não seja útil. Quando você quebra alguma ferramenta, provavelmente ela não é útil. Perde seu poder de ser útil. Agora vamos ler, irmãos, Gênesis, capítulo 22, porque para receber a bênção de Deus, irmãos, é necessário ser obedientes. Deus precisa obediência em nós para que nós podamos levar bênção para outros. Gênesis, capítulo 22, e o verso 17. Que de veras te abençoarei, Deus está falando com Abraão, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Deus tinha prometido no capítulo 12 a Abraão bênção. Não é que Deus tinha colocado a Abraão condições para ser abençoado. Deus promete e Deus cumpre. Mas Deus estava esperando de Abraão obediência. E diz que de veras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Para receber a obediência, a bênção, é preciso ser obediente. Por isso o mundo não recebe a bênção de Deus, porque é preciso ser obediente à palavra de Deus. Se eu quero ser salvo, se você ainda não é salvo, e você quer receber o Espírito Santo, quer que seu nome seja escrito no livro da vida, você precisa fazer aquilo que está escrito, crer no Senhor Jesus Cristo, e você será salvo, será salva. Você não pode ser salvo se você não cumpre aquilo que está escrito, se você não é obediente. Mas o mesmo acontece com nós como filhos de Deus. Se não somos obedientes, não vamos a ver o Senhor em nossa vida. Em meio das dificuldades, em meio das trevas, em meio da escuridão, que muitas vezes acontecem os problemas, não vamos a ver ao Senhor com nós. E não estou falando acerca da salvação. Aquele que é salvo não perde a sua salvação, mas há de perder muitas bênçãos na sua vida. Deuteronômio capítulo 28,
28 e o verso 1, falando daquilo que é a obediência. Deuteronômio, capítulo 28 e o verso 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, diz: o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, está claríssimo que Deus espera de nós obediência. E não é que o crente faz alguma coisa para receber do Senhor. Não é nossa atitude. Eu vou fazer isto porque o Senhor vai trazer uma bênção para mim. Não. Isso é aquilo que está pregando a religiosidade no mundo. Você tem que fazer para receber. Não. Nós fazemos isso porque nós amamos ao Senhor. E na medida que nós fazemos, quanto mais manifestamos o amor por Ele. Vamos ver agora acerca do rechaço ou rejeitar a bênção de Deus. O mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 30 e o verso 15. Rejeitar a bênção de Deus. Vês aqui que hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno que hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. Jeremias capítulo 6 e o verso 16. Jeremias capítulo 6 e o verso 16. Assim diz o Senhor: ponde vós nos caminhos, e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. E hallareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estáis atentos ao som da trombeta, mas dizem: não escutaremos. O caso que uma pessoa levou uma vida afastada de Deus, no pecado, sem fruto, não quer dizer que a pessoa vai chegar ao fim da sua vida do mesmo jeito. O caso que algum crente passe por uma adversidade e deixe de dar fruto para o Senhor, não quer dizer que o crente vai ficar toda a sua vida do mesmo jeito. Chega um momento que o Senhor chama aquela pessoa que não é salvo para a salvação. Deus chama, como fala Apocalipse capítulo 3 e verso 20. Ele está chamando. Se você não é salvo, o Senhor está chamando você para a salvação, para que você seja abençoado pela vida eterna. Mas se você é salvo e tem alguns problemas na sua vida, Deus está te chamando para o serviço. Provavelmente são muitos anos que você não está servindo o Senhor, mas o Senhor pode restaurar teu serviço.
Moisés ficou na casa do faraó 40 anos. Mas não era o lugar que Deus queria para Moisés. Aconteceram algumas coisas e Moisés foi levado para o deserto. E Deus tratou com ele 40 anos também lá no deserto. E preparou a Moisés para o serviço. Deus chama para o serviço. Deus prepara para o serviço. E o serviço dá como resultado glória para Deus. E nós vemos o que aconteceu com Moisés. Moisés levando aquela nação fora da terra do Egito, para que eles recebam as promessas de parte de Deus. Hebreus capítulo 12 e o verso 16. Nós vamos aqui a ver um caso de um homem que rejeitou a bênção conscientemente. Depois vamos voltar outra cita, Hebreus capítulo 12 e o verso 16. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. Vamos ler desde o verso 24 para entender um pouco da história. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, rubo, e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque de idade de 60 anos quando os gerou. Verso 28. E amava Isaque a Esaú, porque a casa era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozeram guisado, e veio Esaú do campo. E estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura, o direito de ser o primeiro filho. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim expressou Esaú a sua primogenitura. Quando nós vemos na palavra de Deus o valor, o significado para um homem, a primogenitura. Não é como nesses tempos. Eram tempos quando Deus se manifestava diretamente ao homem. E aquele que recebia a primogenitura, com certeza recebia a melhor parte da bênção do seu pai. E este homem rejeitou o mais valioso na sua vida. Ele sabia, ele era consciente daquilo.
Ele sabia o significado do ser o primeiro, mas não deu valor para isso. Do mesma coisa o homem hoje, sabendo o significado daquele que morreu na cruz, dando ao homem a oportunidade de ser salvo, ser um filho de Deus, o homem, por uma pequena coisa como aquele prato vermelho, troca a bênção de Deus por as coisas do mundo. Esaú como uma figura do homem desprezando a salvação por qualquer coisa. Ele pensava que estava a ponto de morrer. Será que ele estava a ponto de morrer? Eu acho difícil. Eu acho que dava tempo dele chegar e preparar alguma coisa. Mas ele desprezou aquela grande bênção de parte de Deus. E nós vemos mais para frente, quando ele também perdeu a própria bênção do seu pai. E é muito triste que nesses tempos, alguns de nós podamos trocar aquelas coisas de Deus que são de maior importância por qualquer coisa desta vida. Diz, vamos ler, e com isso vou caminhando para o fim, capítulo 27 do mesmo livro de Gênesis, e o verso 34. Esaú, ouvindo estas palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não é o seu nome justamente chamado Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou: não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, o meu filho? E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. O tempo da bênção passou. Deus nos dá talentos, irmãos. Deus nos dá em nosso tempo talentos para servir ao Senhor. Eu lembro quando meu avô, pai de meu pai, creu no Senhor Jesus. Ele foi o homem que passou toda a sua vida no mundo. Entregou toda a sua força ao mundo e às coisas deste mundo, que não traem nenhum aproveitamento espiritual. Acabou com sua saúde, acabou com seu tempo, gastou tudo, como aquele filho pródigo, gastou tudo no mundo. Eu lembro quando meu pai visitava ele, os irmãos visitavam ele, depois que ele chegou a ser salvo, ele chorava: eu perdi todo o meu tempo no mundo. Não tinha força para sair na rua levar um folheto. Não tinha condições de estar nas reuniões, porque estava muito velho. Alcançou a salvação, mas que pudo fazer ele para o Senhor? Quase nada. Gastou todas as suas forças no mundo. Um filho de uma irmã lá era muito rebelde e ele subiu no poste de eletricidade para isolar um fio que estava quebrado. E a irmã falou com ela: é perigoso, Asdrúbal, é perigoso subir aí. Caiu de costas, quebrou a coluna
e ficou em cadeira de rodas e agora está na cama porque não pode, agora nem está na cadeira de rodas. É salvo, mas no seu pecado, na sua desobediência, ele perdeu agora o tempo e as forças, a saúde para servir ao Senhor. O Senhor chama, Ele chama. E tem vezes que na compaixão de Deus, Deus permite que o homem passe por uma circunstância difícil, para que o homem possa abrir os olhos para a salvação. Nós temos um irmão, um povo que é o nome do povo é Los Altos de Sucre. E aquele irmão tinha um irmão dele que foi envolvido num acidente do carro. E ele ficou em estado paraplégico. Não podia mover só a cabeça. Eu visitei ele com um irmão para levar a palavra de Deus. Não queria saber nada de Deus. Sua mulher foi embora. Seus filhos, ninguém queria saber dele. Porque quando ele passou por aquele acidente, ele estava fazendo algumas coisas erradas. E ele ficou naquela situação. Mas nesse momento, depois de muito tempo, ele chegou a entender sua condição e foi salvo. E nessa condição, ele reconheceu ao Senhor para a salvação. Mas não tinha como fazer nada. Nem para ler a palavra de Deus. Tinha um irmão que ler para ele e eu escutar no auge. Deus chama aquele que não é salvo. E muitas vezes Deus, na sua grande compaixão, Deus permite alguma coisa, estremece nossa vida e a pessoa é salva. Outros passam a eternidade e perdem eternamente a sua alma. Mas no serviço para Deus é muitas vezes a mesma coisa. Passam anos e anos e anos e tem vezes que fazemos pouco para o Senhor. Muito pouco. Fazemos muito por o mundo, muito por nosso trabalho, muito por nossos amigos e deixamos de fazer aquilo que é mais importante para o Senhor. Que o Senhor nos ajude, que nosso tempo seja aproveitado para Ele, que não deixemos de congregar, que não deixemos de fazer aquilo que agrada ao Senhor. Estamos vivendo tempos onde o inimigo é astuto, irmão. Não é fácil. Sempre falamos aqui, somos humanos, temos fraquezas, que o Senhor nos ajude. Mas que bom é ser bênção. E uma palavra de animação. Cada um de nós conhecemos nossas debilidades, mas na intimidade só o Senhor conhece. Você pode ver de mim uma coisa, eu posso ver de vocês uma parte só da sua vida. Não conheço a intimidade do seu coração, não conheço a sua mente. Só o Senhor conhece tudo. Tudo. Eu posso falar uma coisa aqui, algum irmão pode falar alguma coisa aqui, mas o Senhor é aquele que conhece tudo e nos pode ajudar. Quando nós colocamos diante dele nossa fraqueza, o Senhor pode nos ajudar a ser bênção para outros. Que o Senhor nos ajude. Amanhã é o primeiro dia da semana. Primeiro dia para estar aqui reunidos, lembrando daquilo que o Senhor fez por nós. Toda a nossa vida, estando aqui no primeiro dia da semana, não será suficiente para recompensar aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Todo aquilo que nós podamos fazer em nossa vida será muito pouco comparado com aquilo que o Senhor fez por nós. Mas o Senhor espera de nós obediência, disposição e uma coisa muito importante, irmãos. O Senhor espera de nós gratidão. Quando você faz alguma coisa para outra pessoa, provavelmente você não espera receber de volta aquilo mesmo, mas você provavelmente está esperando gratidão. Eu posso fazer por ti hoje alguma coisa, pelo menos o agradecimento. Muitas vezes não temos gratidão com o Senhor.
E parece que aquela obra tão grande na cruz não tem muito valor. Tem muito valor, irmãos. Que o Senhor nos ajude cada dia. Amém.